Apocalipse. Felizes são todas as pessoas que ouvem e leem as palavras deste livro. A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a todos. Nós iremos agora estudar o capítulo 8 do Apocalipse, aonde será a abertura do 7º selo e o incensário. E neste momento eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse com temor e tremor. Muitos têm medo de ler esse livro e eu me pergunto por quê? Porque é um livro onde revela toda a obra que será realizada no fim dos tempos em toda a terra. Então, é um livro que nos dá um alerta exatamente para os acontecimentos finais. Existe também uma força, que é a força das trevas, que não quer que você leia de jeito nenhum este livro, que você entenda. E todos que estão voltados para buscar conhecimento neste livro serão felizes. Então vamos ler capítulo 8. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu, durante quase meia hora, ou seja, ninguém fala, silêncio total. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Vi outro anjo e ficou em pé, junto ao altar, com o incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Querido, que cena tremenda. Silêncio no céu por quase meia hora. De repente, 7 anjos em pé, preparados. Eles estavam em pé diante de Deus, e outro anjo que está em pé diante do altar. Nós paramos para pensar, queridos, que Deus, ele é justo. E chegará o momento em que a terra e os homens, todos eles verão. E quando eu falo todos eles, eu estou dizendo aqueles que rejeitaram a verdade de Deus. Eles verão os acontecimentos que vai ocorrer na terra, assim que os anjos tocarem as trombetas. Notem, queridos, que quando o 8º anjo ele pega o incensário e ele enche de fogo do altar, ele atira a terra. E assim que ele atira, vocês conseguem imaginar relâmpagos, trovões, vozes e terremoto? Após esse silêncio, olha o que se ouve quando o anjo atira esse fogo para a terra. E aí os anjos se preparam. E o primeiro anjo toca a trombeta. E há granizo e fogo misturados com sangue foram atirados à terra. E aí a terça parte da terra começa a ser queimada. As árvores começam a ser queimadas.
e também toda a erva verde é queimada. E a pergunta é, um terço, né? Uma terça parte da terra. O que é isso em dimensão? Queridos, toda a terra será atingida. Toda a terra será atingida. Quando nós paramos para entender o significado de trombetas, ela tem vários significados. Ordens militares, sinalizar um alerta, anúncio de vitória, uma batalha, armamento contra o inimigo, cessar uma batalha. Mas aqui a gente vê que algo vai acontecer. E nós vemos diante dos nossos olhos. Aqui está escrito aqui diante dos nossos olhos, que a terra será queimada. As árvores serão queimadas e toda a erva verde. A segunda trombeta, o segundo anjo toca e é uma espécie de grande montanha. E essa montanha em chamas foi atirada ao mar. E uma terça parte do mar se transformou em sangue. E morreu a terça parte das criaturas do mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Acredito que todos aqui já viram o mar diante dos seus olhos. Agora você imagina que cena. Que cena, queridos. Os animais, todos aquáticos, baleias, todas as espécies de peixes, golfinhos, todos ali, a terça parte, morrendo. As criaturas do mar ali sendo queimadas. Porque a Bíblia fala que será destruído. Então, essa grande montanha, ela desce em chamas. E nós sabemos que não existe só um mar. Nós sabemos que existe mares. E a Bíblia deixa claro. É o momento aonde a dispensação da graça é encerrada. Quando o último selo é aberto. Deus, ele sempre foi rico em misericórdia, em amor, em graça. Ele deu ao homem todas as oportunidades de tempo, então não tem nenhuma desculpa diante de Deus, pois o tempo foi dado para o arrependimento. Não tem justificativas. Muitas pessoas, elas acham que no dia do juízo, elas vão falar, Senhor, mas ninguém me falou. Senhor, ninguém me instruiu. Queridos, não precisa de ninguém falar, não precisa de ninguém instruir. Você mesmo pode procurar o conhecimento. Você mesmo pode procurar o conhecimento, procura conhecer. Muitos na grande tribulação vai procurar um estudo desse aqui e não vai encontrar. Hoje muitos desprezam, né? Muitos desprezam. Mas muitos vão procurar um estudo como esse e não vão encontrar. Por quê? Porque não vai ter. Na grande tribulação não vai ter. Queridos, então nós temos que parar e refletir. O que eu preciso fazer a cada dia para me ser melhor aos olhos de Deus? Fazer aquilo que está no coração do Pai. Porque vai chegar uma hora que essa graça, ela vai cessar. Isso dói profundamente, mas vai cessar. Vai cessar. O incensário, ele foi um instrumento para levar as orações dos filhos de Deus. Mas agora ele é um instrumento para trazer calamidades para a terra,
Preste atenção nisso. O incensário, que foi um instrumento para levar as orações, agora ele é um instrumento também para trazer calamidades à terra. O granizo, ele simboliza o juízo de Deus, o fogo, a manifestação da ira de Deus, e o sangue, a morte física ou espiritual contra os desobedientes e rebeldes. Está escrito na palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Queridos, a salvação, ela não pode ser negligenciada. Ela não pode ser desprezada. Por quê? Porque terá o maior juízo quem negligenciar tão grande salvação. E essa salvação, queridos, ela foi comprada por um preço de sangue. Nós precisamos de compreender e entender a cada dia com mais profundidade que o Filho de Deus veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, e ele morreu. Ele foi crucificado. Ele foi crucificado na cruz do Calvário. Não foi uma morte, simplesmente uma morte. Foi uma morte de dor. Jesus tomou 39 chibatadas. Suas mãos foram furadas pelos pregos, seus pés, sua cabeça recebeu uma coroa de espinhos. O lado do nosso Senhor Jesus Cristo foi aberto com uma lança. Querido, Jesus, ele apanhou. Antes de ir para a cruz, ele apanhou muito no rosto. Eles cuspiram no rosto de Jesus. Queridos, foi uma salvação que teve um preço. O preço do sangue de Jesus. Por isso só entra no céu quem é lavado e remido pelo sangue. Só vence o diabo quem crê no sangue de Jesus. Caso contrário, sem chance nenhuma. Sem chance nenhuma. Só Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, meu amado, minha amada, se você tem perdido o seu tempo com as coisas desta terra, eu te dou um alerta. Se você me fala assim, eu não conheço nada do Apocalipse, eu te peço, por amor à sua própria vida, procure conhecer. Procure conhecer, não gaste as suas horas naquilo aonde não vai te acrescentar nada. Esse livro tem uma promessa: quem lê é feliz. Quem lê é feliz. Então leia, estude. Eu confesso para vocês que a cada dia que eu leio esse livro, que eu estudo esse livro, eu tenho consciência de tudo que está prestes a acontecer. E eu quero dizer para todos nós, não queiram estar aqui. Que você possa buscar mesmo a Deus de verdade. Se você é uma pessoa que conhece a palavra, você está em adultério. Se você está em adultério, o seu destino será o julgamento, o lago de fogo. Se você é mentiroso, o seu destino será o lago de fogo. Se você é uma pessoa que não perdoa, o seu destino será o lago de fogo. Se você é uma pessoa que odeia, que guarda mágoas, rancorosa, eu te digo, busque ao Senhor. Se você é uma pessoa que tira as coisas que não é sua, que é do outro, você será condenado. Você pode dizer que palavras duras. Não, é a verdade. É a verdade. Porque muito hoje do que é pregado é pregação para adular, é pregação para que o ego fique bem aflorado. As pessoas estão procurando fama, estão procurando renome. Queridos,
Nós temos que preocupar com a nossa salvação. É com a nossa salvação, aonde você vai passar a sua eternidade. Aonde você irá, qual é o seu destino da sua alma. Jesus já veio, já pagou um alto preço. E agora? Agora nós temos que ter uma vida santa, uma vida reta. Nossa boca não pode ser uma boca que vive falando palavrões, palavras torpes. Nós não podemos ser pessoas enganadoras que enganam o outro dizendo que somos cristãos. E eu te digo, ainda que você não goste do que eu estou falando, mas eu estou falando a verdade. A verdade. Se você pegar a palavra de Deus e conferir, você vai ver, ela está falando a verdade. Queridos, buscar santidade, buscar ter uma vida de comunhão com Deus. Pedir a Deus para te libertar de tudo aquilo que você tem feito que não agrada a Ele. Você sabe que não agrada porque você tem uma consciência. E a consciência fala com você. Agora nós vamos para a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, preste atenção, uma grande, ou seja, não é uma pequena estrela, é uma grande estrela, queimando como uma tocha. Queimando como uma tocha. Então, você imagina essa grande estrela queimando. Gente, é fogo demais. Caiu do céu, caiu. Você vê que João viu a estrela caindo do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Meus amados, está falando de rios, água doce, porque o mar é água salgada. Aqui é água doce. Não só os rios, mas as fontes, ou seja, a mina, onde está o brotar dessas águas, serão atingidos. Note que todos nós usamos água todos os dias para beber, para cuidar da nossa higiene pessoal, tomar o nosso banho, para limpar a nossa casa, para lavar a nossa roupa. A gente não faz nada sem água. Os remédios são feitos por causa da água. Queridos, e tantas coisas, tudo é necessário. Se fazer uma comida, você precisa de água. Tudo nós precisamos de água. Queridos, mas aqui, os rios vai receber essa grande estrela. E os rios serão atingidos. As fontes dos rios serão atingidos dessas águas. E qual é o nome dessa estrela? Absinto. Absinto. E a terça parte das águas se transformou em absinto. A terça parte. E muitas pessoas morrerão por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Morte, 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 morte. Queridos, muitas pessoas morrerão. E tem pessoas que têm a coragem de falar que não acredita. Eu te digo, as pessoas que falam que não acreditam, acreditando ou não, vai acontecer. Não queiram estar aqui, que eu não queira, eu jamais quero estar aqui nesse momento. Porque eu creio que Jesus vai arrebatar a igreja antes desses acontecimentos finais. Eu creio que Jesus vai nos livrar desses horrores, dessas atrocidades. Porque imagina você precisar de um balde de água e você não ter esse balde de água. E não adianta dizer estou com medo. Porque quem tem o Espírito Santo e vive uma vida reta no altar, não tem medo. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de poder, espírito de amor
espírito de moderação, é uma alegria Deus poder trazer para nós a revelação. Porque você imagina se isso tudo fosse acontecer e nós não soubéssemos. Mas tem gente que não sabe. E não sabe porque não quer, não sabe porque não lê, prefere ficar horas e horas e horas nos filmes da vida, do Netflix, série uma atrás da outra, do conhecer a verdade. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade, busque ao Senhor. Se a sua vida não está reta diante de Deus, se você está desviado, andando aí perdido, Deus te chama nesse momento. Deus te chama. E a quarta trombeta, o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia, e também da noite, e ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia com voz forte: ai, 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 dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os três anjos ainda vão tocar. Querido, você imagina o sol sendo atingido uma terça parte dele, a lua e as estrelas. Meu querido, vai haver frio, vai haver calor, frio, calor. Haverá um desequilíbrio cósmico. O universo estará em total desequilíbrio. Por quê? Porque o sol terá um ferimento, a lua, as estrelas, na sua terça parte. E de repente aparece uma águia voando e dizendo: ai, ai, ai. Ai dos que moram na terra. Queridos, em nome de Jesus, nós não estaremos aqui nessa época. Eu tenho fé e eu creio que nós não estaremos aqui nessa época. Voando pelo meio do céu. Por quê? Porque ainda falta 3 trombetas. 3 trombetas para serem tocadas. Os anjos irão tocar essas trombetas. Então, que em nome do Senhor Jesus, você possa se dobrar diante de Deus. Você possa buscar conhecimento. A Bíblia diz que nós não podemos ser como burros que não têm entendimento. Deus nos deu uma mente inteligente. Nós podemos buscar entendimento. Se você fala assim: eu não sei ler, mas você sabe ouvir, então ouça. Peça alguém para falar com você. Porque, queridos, Jesus está às portas. Eu nunca vi um tempo tão claro para mim. Eu vejo esse tempo e sei que nós estamos vivendo os tempos de Noé. Queridos, Noé construindo aquela arca todo dia e prega madeira, e prega nas medidas, e corta madeira, e busca madeira, e prega madeira. E ali o tempo foi passando. E Noé pregando, dizendo: gente, arrependei-vos. A terra será destruída. Vai vir uma chuva. E as pessoas rindo, debochando de Noé. E não acreditando. E parece que nós não estamos vivendo um tempo diferente daquele. Nós estamos vendo que a maioria elas querem o quê? Gandaia, farra, bebidas, drogas. As pessoas elas não querem uma vida de santidade. Eu confesso para vocês que antes de eu conhecer o Apocalipse como eu conheço hoje, eu queria, aquela questão de, ai meu Deus, que todos os homens sejam salvos. Até que um dia eu fui orar por todos os homens e o Senhor falou comigo: aqueles que pecaram, o pecado da morte, por estes você não deve rogar. E eu tomei aquele susto, porque eu entendi, claro, que são pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo. E eu digo a vocês, antes eu achava assim, nossa, que todos, queridos, esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno
conhecimento da verdade divina, do evangelho que liberta e que cura. Mas muitos dirão não para Deus. E aí? E aí? Condenação eterna, lago de fogo. Então busque ao Senhor enquanto você pode achar. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada vida que me ouve nesta hora, que todos possam estar atentos a essa palavra. É a tua palavra que foi pregada, que não tem invenções, é que nós estamos lendo e deixando claro o que está escrito na tua palavra. Traga, Senhor, temor ao teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, não permita que o teu povo fiquem, ó Deus, sem conhecer, obscuros do conhecimento da verdade eterna, e que eles possam amar e dedicar, ó Deus, a leitura e ao estudo deste livro, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Muito, muito, muito.